Boa noite a todos, que possamos a partir de agora nos envolvermos com vibrações suaves vindo da espiritualidade maior para a realização da primeira parte das atividades da noite de hoje, com a presença desse querido amigo de tantos anos, Jorge Hessen, que hoje traz como um tema o semeador, o grão e o campo do coração. Senhor da vida, alimenta em nosso coração a vontade de nos superarmos, de vencermos as nossas dificuldades íntimas, de seguirmos adiante com cabeça erguida, compreendendo que estamos aqui neste planeta em processo de evolução, de compreensão das leis sábias de nosso Pai Celestial, para que possamos contribuir para esta nova era que se avizinha, em que todos são chamados, mas nem todos são os escolhidos. Que a sua luz se faça, dando ao nosso orador da noite de hoje inspiração e roteiro, para que ele conduza, como sempre, com sabedoria e amor, a sua reflexão, trazendo-nos um aprendizado profundo para o nosso espírito imortal. Seja bem-vindo, amigo querido, tome a palavra a partir de agora. Gratidão, meu querido irmão Arnaldo Rocha, irmão e amigo de longa data, sempre com essa sua sapiência e com sua sensibilidade poética. Gratidão do fundo do meu coração pelo convite, pela confiança, pelas palavras que são profundamente estimuladoras. Profunda gratidão, meu irmão. E boa noite a todos os nossos irmãos que estão conosco aqui agora, sejam muito bem-vindos, que nós possamos chegar também ao coração de cada um, e aqueles irmãos que estão presentes, que possam também receber todo o nosso entusiasmo, toda a nossa alegria, toda a nossa certeza de saber que com a palavra nós podemos chegar também no coração de cada um. Embora de forma virtual, em que de uma forma bem compassiva o nosso irmão presidente me permite, eu estou com 75 anos de idade, faltam 5 para 80 anos de idade, eu tenho dificuldade de enfrentar realmente o trânsito, eu moro um pouco distante da Asa Norte. E por causa disso, o nosso irmão Arnaldo Rocha nos compreende, eu agradeço profundamente essa compreensão de me permitir fazer à distância, né, online, essas nossas lives. Muito obrigado, Arnaldo. Bom, dito isto, eu precisava dizer isso, porque eu sempre estou fazendo online, mas eu preciso explicar por que eu tenho dificuldade de pegar o trânsito também. Mas, de qualquer maneira, a nossa reflexão é sobre a semeadura, o semeador, o grão, o campo, trazendo para o nosso coração. Mas antes, nós precisamos analisar com Jesus Cristo essa parábola do semeador. Mateus, ele nos traz no capítulo 4, nos versos 3 e 20, o Lucas nos traz no capítulo 8, versos 4 e 15, e o próprio Mateus também faz referência, mais uma vez, no capítulo 13, em relação à parábola do semeador, e um dos mais profundos ensinamentos sobre o nosso progresso espiritual. Semeador, vamos bem de uma forma didática, vou até aumentar um pouquinho aqui o som, para, de uma forma didática, explicarmos sob a ótica espírita como é que nós podemos também fazer a nossa interpretação. Existem várias interpretações de acordo com teologias, com psicologias, com sociologias, cada um faz a sua interpretação. Nós somos espíritas, então fazemos a nossa interpretação sob a lupa de Allan Kardec. Semeador representa,
todas aquelas pessoas que difundem a palavra de Deus, na metáfora, a palavra ligada ao Evangelho, nós que somos cristãos. Semente, ela simboliza exatamente essa verdade divina, uma verdade que não está fora, embora nós falemos de semente, de grão, do bom grão, mas a verdade divina já está inscrita na consciência de cada criatura. E o campo é o campo do sentimento, é o campo do coração humano, onde essa semente, essa verdade, encontrará acolhida ou não, porque a semente, ela já está inscrita na consciência de cada um. Mas se fala de semeadura, do bom grão, se fala do campo, se fala da estrada, se fala dos pedregulhos, das pedras, e nessa parábola se fala dos espinheiros, para depois falar de uma terra boa. Então a excelência dessa semente, jamais podemos dizer que vamos nos perder em discussões inúteis, porque a mensagem do Cristo, ela permanece perfeita, imutável em suas bases, em seus princípios de amor, em seus princípios de justiça e em seus princípios de misericórdia, de compaixão. O problema reside exatamente nessa compreensão de fazer com que uma semente que está em potência, em latência, como germe na consciência de cada um de nós, ela possa germinar e crescer. É na receptividade desse terreno, porque é o coração que vai trabalhar o que está na consciência. O coração é o sentimento, base do amor. E o Allan Kardec, o nosso codificador, ele observa que o verdadeiro espírita, nós podemos categorizá-los ou reconhecê-lo como aquele que se transforma no comportamento, naquele que também dia após dia, mês após mês, ano após ano, vai se esforçando para vencer as suas más inclinações, os seus movimentos de desamor e de falso amor. Em outras palavras, a fecundidade, o potencial de floração da semente depende dessa disposição íntima de quem consegue contato, percebe que ela está em latência na própria consciência e acolhe. Esses convites a partir da semente mor. Essa semente mor chama-se amor, que é a semente mais importante da consciência. Há corações duros, corações simbolicamente endurecidos, igual aquela semente que cai na estrada, onde a palavra apenas toca ou as informações apenas tocam a superfície da inteligência sem penetrar nessa consciência onde estão escritas essas mesmas leis. São aquelas pessoas que escutam, na realidade não conseguem nem escutar, mais ouvem do que escutam. A diferença é que ouvir são os sons que chegam aos seus canais auditivos. Escutar é a interpretação desse som. Então, escutam, admiram, às vezes até elogiam os ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, mas permanecem completamente algemados, escravos do próprio orgulho. Não conseguem amansar a rebeldia e não conseguem humildar esse orgulho. Não conseguem abrandar a vaidade e ainda ficam profundamente presos nessa sombria marca do egoísmo. Existem outros que nós podemos simbolizar como aqueles que, como um terreno pedregoso, recebem a mensagem do Evangelho até com um certo entusiasmo bem passageiro, porém entram em desânimo, em inércia. Normalmente, quando estão diante das primeiras dificuldades, os primeiros desafios, revelando uma fé sem raízes, sem bases, uma fé superficial, uma fé que não vai adiante.
E existem aqueles aí, esses também, em maior número, eu percebo, são aqueles que, como espinheiros ou como os espinhos das preocupações materiais, dos poderes transitórios, das ambições de poder também, das coisas materiais, das pessoas que vivem aceleradas e querem tudo no imediatismo, preso nas suas ilusões do mundo, vão sufocando as ideias superiores, vão sufocando o eclodir de uma forma mais robusta dessa semente que ela traz na própria consciência. A semente, ela germina, mas ela não frutifica. Essas dos espinheiros, elas são sufocadas por essas preocupações vãs, transitórias da vida material. E quantas vezes o conhecimento doutrinário ele é sufocado, e aí nós percebemos com facilidade, irmãos que se dizem cristãos, defendem a bandeira do Cristo e até hasteiam e até levam para vários lugares a bandeira teórica do cristianismo, na busca de prestígios, na busca ou disputas pelo poder do grupo em que eles estão liderando, pela excessiva preocupação com interesses transitórios. Essa semente, ela não está germinando, ela não está crescendo. Como naquele que recebe a mensagem, representado naquele solo fértil, em que a palavra encontra a humildade, encontra a perseverança, a paciência, a boa vontade, a lucidez, a determinação, a dignidade, a honradez, um coração fecundo. Não é o do homem perfeito, como eu disse, que nós estamos na humanidade. Perfeito na terra só Jesus. Nós somos aprendizes, mas daqueles que aceitam corrigir-se diariamente. Essa semente, ela está germinada, ela está crescendo. Porque nós reconhecemos as nossas limitações, os nossos erros, e todos nós erramos. Mas nós podemos aprender com o erro, porque a terra do nosso coração é fértil. Essa semente, ela tem poder, ela encontra nutrientes, mesmo sabendo de todas as nossas limitações, porque nós, na condição humana, em nossas condições de perfectibilidade, mas ainda trazendo muita imperfeição, erramos ainda bastante. Mas não o suficiente para desanimar ou sufocar, como nos espinheiros, ou não dar vigor, como nos pedregulhos, ou sequer dar mais força para aquelas sementes que caem na estrada. A doutrina espírita, ela amplia essa reflexão ao nos instruir que cada existência física pela reencarnação, nós temos sempre novas oportunidades para ir preparando esse terreno interno, esse terreno da alma, esse terreno do coração. Por isso que existem as reencarnações, que é um mecanismo da vida que jamais teve e deverá ter conotações punitivas. Reencarnação não é um processo punitivo. Reencarnação é a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o maravilhoso, estupendo, inimaginável amor de Deus que nos possibilita consertar os nossos erros com várias e várias oportunidades. Quantas vezes forem necessárias pelas reencarnações. Porque pela reencarnação Deus concede-nos essas ocasiões de retirar essas pedras da intolerância que muitas vezes nós manifestamos, de arrancar esses espinhos das paixões ainda inferiores que muitas vezes também dominam a nossa consciência e o nosso coração. Então, nessas ocasiões, pela reencarnação, nós podemos cultivar as virtudes a partir do amor que favorecem a produção dos bons frutos, os frutos do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz. O semeador, que é a nossa reflexão, aquele que tem a responsabilidade de espalhar os grãos, pode até ele não escolher apenas os melhores terrenos, pode. Considerando a magnanimidade do amor de Deus, ele semeia com generosidade,
porque ele sabe, o Criador, que todos nós temos jeito, todo ser humano tem jeito. O tempo é de cada um, mas todos nós temos jeito. Ora, porque não teríamos? Como é que alguma coisa advinda do perfeito absoluto realmente fosse uma coisa inútil? Ou se do perfeito absoluto surgiria alguma coisa inútil ou imperfeita? Não. Embora a nossa ainda imperfeição, nós somos perfectíveis, nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Então, a própria vida, Deus, o nosso Pai, na sua generosidade, sabe que o tempo, embora a semente possa cair em lugares não necessariamente, às vezes, em terra tão fértil, mas ele sabe que o tempo, as bênçãos da chuva, o trabalho, poderão transformar até mesmo essas sementes nas terras mais áridas, porque todo ser humano tem jeito. E dentro dessa perspectiva, porque Deus nos criou por amor. E nos criou para o amor. Ele como a fonte perfeita, profunda e absoluta do amor. Então, nós devemos proceder exatamente como trabalhadores espíritas. E como verdadeiros trabalhadores espíritas, alunos que somos da própria vida e do Evangelho, instruir, passar informações, mas sem impor essas informações. Semear as informações como semeadores nesse momento, mas sem impor. Servir através da doutrina espírita, mas sem esperar a partir do nosso serviço qualquer recompensa, porque é da lei de Deus, é a lei de causa e efeito. A cada um segundo os seus merecimentos, a cada um segundo as suas próprias escolhas. Então, confiar, mas confiar mesmo na ação silenciosa dessa providência magnânima divina que nos criou por amor. Na questão 115 do Livro dos Espíritos faz uma afirmação maravilhosa, que ele, o nosso Pai, nos criou para a pura e eterna felicidade. Está lá na questão 115. Se nós prestarmos atenção, os Espíritos afirmam que nós fomos criados para a felicidade. Isso quer dizer, Deus não nos criou com direito à felicidade. Por isso que todo ser humano tem jeito. Porque todo ser humano tem direito à felicidade. Agora, nós temos o dever de conquistar essa felicidade, que já temos o direito desde a nossa criação. Então, considerando essa confiança nessa ação silenciosa da providência divina, ninguém é apenas semeador ou apenas campo nessa metáfora. Todos recebemos a semente de luz. Todos nós somos chamados a semear essa beleza da mensagem de Jesus, da mensagem do amor, do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz, pelas palavras, sem imposição. Mas principalmente pelos exemplos. Não exemplos para nos colocar na condição de superior àqueles que muitas vezes não fazem o que nós já conseguimos fazer, mas o exemplo para entusiasmar aqueles que ainda não conseguem fazer aquilo que já conseguimos fazer, não para um processo de competição. Dar exemplo para contagiar, para contaminar, para convidar os exemplos dos outros também. Verem, perceberem, terem em nós boas referências para as suas transformações, e não por competição de que nós somos mais, porque ninguém é mais e ninguém é menos do que ninguém. Todos nós, em essência, somos iguais. Pelas nossas atitudes, que falam muito mais do que palavras. Cada gesto de fraternidade, semeadura. Cada renúncia ao próprio orgulho, semeadura. Nós estamos semeando. Cada ato de perdão é semeadura. Representa essa nova semeadura destinada a florescer no tempo de Deus, não no nosso tempo. O nosso tempo é relativo, o tempo de Deus é absoluto, é no tempo dele. E a grande pergunta não é quanto de informações nós temos do Evangelho, da mensagem de Jesus. Então, a grande questão é exatamente quanto nós permitimos que esse Evangelho transforme o nosso coração, ou faça do nosso coração um campo mais fértil, para que possamos dar esses bons exemplos
e convidar aqueles que possam estar numa condição de desânimo, de descrença, de limitações que os abatem. Possamos estender as mãos. A colheita espiritual será sempre proporcional ao cuidado que nós dispensarmos nesse campo da própria consciência, sabendo da nossa responsabilidade, inclusive dentro do grupo familiar. Porque o grande convite da vida e da mensagem de Jesus é começarmos a aprender a fazer na prática o exercício da prática do bem na família, com a esposa, esposo, com os filhos, com os netos, com aqueles que estão mais próximos, porque são os primeiros a observar e são os primeiros a poder colherem a nossa semeadura. É a semeadura do amor, da certeza de que nós fomos criados por amor, de que nós já temos direito à felicidade. Então, a semente recebida pela inteligência, pela nossa capacidade de discernimento, ela precisa descer a esse nosso coração, que é o símbolo do sentimento, para produzir essa verdadeira, legítima, concreta e robusta renovação espiritual. Mas nunca como concorrência àqueles que ainda não conseguem compreender, ou não conseguem permitir ou dar guarida a essa semente das boas atitudes, dos bons atos, das boas escolhas no comportamento. O Evangelho do Cristo jamais ofereceu para qualquer um de nós, ou prometeu, como falsas promessas, facilidade na terra. Não existe. No mundo de prova, no mundo de expiação, ninguém reencarna para fazer turismo. Ninguém reencarna aqui para ficar se divertindo, não. Nesse vale ainda de lágrimas pela ignorância, pelas escolhas equivocadas dos nossos irmãos, como eu disse, todo ser humano tem jeito, o ser humano, em essência, não é mau. Nenhum ser humano é mau em essência. Pode praticar maldade, porque as intenções positivas de um ser provindo de Deus é mal direcionado. E aí, evidentemente, responderá por isso ante uma lei de causa e efeito que não é punitiva, é apenas para voltar para o bem, porque todos os nossos erros vêm do desamor. E a dor se apresenta para que eu retorne para o amor, para que eu possa buscar fazer as coisas com amor. O Evangelho jamais prometeu, então, qualquer tipo de facilidade na nossa experiência. O Paulo, o grande convertido de Damasco, ele recorda que cada um de nós recolheremos aquilo que nós estamos semeando. Está lá, numa das suas epístolas, ou uma das suas cartas, aos Gálatas, ele fala exatamente, cada um vai colher aquilo que semeia. Então, a educação da nossa realidade espiritual exige, em face do que eu disse, que o Evangelho não promete facilidade. Na disciplina, a perseverança, a paciência, a continuidade, que é exatamente essa perseverança, essa continuidade dessa busca do bem, do belo e do bom, disciplinadamente. Nós sabemos que na metáfora utilizada muitas vezes pelo Cristo, uma árvore não nasce pronta. Nenhuma árvore nasce já com seus frutos, não existe essa possibilidade. Está fora da lei da biologia. Tanto quanto o caráter humano necessita de tempo também para consolidar-se, ou seja, nós irmos diminuindo as nossas limitações, porque nós não somos limitados, porque nós viemos da fonte pura da vida que nós chamamos de Deus. E já temos o direito à felicidade. Então, muitos procuram desenvolver, às vezes no campo da mediunidade, eu estou falando agora para os espíritas especialmente, nas faculdades mediúnicas, procuram trabalhar com mediunidade antes de cultivarem as virtudes necessárias, mínimas necessárias para o equilíbrio espiritual. Não é a mediunidade que vai transformar a minha vida. Eu preciso me comprometer nesse esforço, que é um esforço paciente, que é um esforço continuado, que é um esforço perseverante e que é um esforço disciplinado, para eu começar a dominar as minhas más tendências. Porque se reconhece o verdadeiro espírito cristão pela sua transformação moral. Sem transformação moral,
eu não aconselharia ninguém se aventurar a mexer com mediunidade. Porque a mais estupenda das mediunidades é você ser intermediário, já que mediunidade quer dizer intermediar entre os mortos e os vivos, é você intermediar as virtudes, a generosidade, a bondade, a caridade, a tolerância, a mansuetude, a afabilidade, por aí. A gente está preparado para lidar com aqueles que estão precisando disso também, sofridos, aqueles que encarnados não viveram bem, estão muito mal fora do corpo físico e precisam desse nosso auxílio também pela mediunidade. Então, não é apenas recebermos essas sementes divinas, nós próprios devemos aprender a nos transformarmos diariamente nesses grandes semeadores pela prática do bem. Não é nos tornarmos anjos, santos, porque ninguém consegue isso. Mas é já nos esforçarmos. A questão é o esforço, não é forçar nada. É o esforço, é espalharmos a paz. Ou nós estamos realmente querendo espalhar inquietações? É uma questão de escolha. A vida é feita de escolhas. Ou nós espalhamos a esperança, ou nós espalhamos o desalento, a desesperança. É feito de escolhas. E se eu conheço Jesus, eu tenho capacidade de fazer as melhores escolhas, espalhar a compreensão e não a intolerância, porque ninguém vive sem influenciar os outros, porque um contagia o outro. Já Emmanuel diz que o nosso pensamento gera as nossas ações. As nossas ações geram pensamentos alheios dos encarnados e dos encarnados. Então, de alguma forma, ninguém vive sem influenciar os outros. Nós sempre estamos influenciados, estamos influenciando e somos influenciados. Existem sempre esses gatilhos externos que, de alguma forma, encontram aquilo que está adormecido em nós, no bem ou no mal. No bem não dorme, fica em potência. Mas existe ainda o que nós chamamos de desamor, nas paixões que estão adormecidas e que lá fora vai, estimula e isso acorda em nós. E nós achamos que são os outros. Não. São coisas que são acordadas em nós. Ninguém me faz ser mal. Alguém pode até despertar o mal que eu carrego em mim, mas o mal está em mim. Aí eu preciso trabalhar esse mal e transformar no bem, porque o mal é a ausência do bem. Então, na parábola, nós podemos pensar em dois movimentos, nesse duplo movimento. Deus semeia incessantemente entre nós. A vida é generosa. O tempo todo é generosa, nos convida à generosidade. Toda vez que eu sou generoso com a vida é generosa comigo também. Ela é generosa sempre. Por nós, por nossa vez, continuamente podemos semear no mundo espiritual, no mundo material. Cada atitude vai produzindo consequências inevitáveis, já que um interfere, ou de alguma forma acaba interferindo ou influenciando a vida do outro. Vamos semeando o bem. Não vamos semear o mal, sabendo que o mal é a ausência desse bem que eu não estou semeando. Existe uma lei, que é a lei de causa e efeito, que as pessoas confundem como lei punitiva. A lei de causa e efeito, ela não é punitiva, ela não é um mecanismo de punição. A lei de causa e efeito é uma lei que existe para que nós possamos nos proteger de nós. Como assim? Na lei de causa e efeito existe uma outra lei chamada lei do esquecimento. Então Deus é tão compassivo, tão misericórdio, tão amoroso conosco, que na lei de causa e efeito ele coloca a lei do esquecimento. Para quê? Para que eu me proteja de mim mesmo. Para que eu não fique o tempo todo num processo de ruminação, lembrando das coisas bobas ou infelizes ou desamorosas que eu fiz no passado, ou pseudo-amorosas que eu fiz no passado. Então, a lei de causa e efeito traz esse condão de misericórdia pelo esquecimento das coisas erradas que nós fizemos. Então, essa lei de causa e efeito, tão claramente desenvolvida aqui pela doutrina espírita, constitui precisamente também essa lei que me oportuniza a reparação, que nós chamamos de colheita. É a colheita daquilo que eu planto. Se eu planto espinheiro, eu vou colher espinhos. Se eu planto rosas ou flores, eu vou colher flores. Mas é uma lei. É uma lei que Jesus chegou a afirmar para nós de que quando nós conseguimos amar, mesmo na lei de causa e efeito, nós conseguimos diminuir muito os processos necessários de colheita. O amor cobre a multidão de pecados, já falava Jesus na metáfora, porque o amor, ele dilui uma quantidade enorme de sombras. Nenhuma semente permanece estéril para sempre, nenhuma. O bem
sempre retornará para nós como bênção pela generosidade da vida. E o mal, para quem esquece o bem, quem se afasta do bem, quem anula o bem, esse mal vai regressar como uma oportunidade educativa de reparação, não como castigo, porque todo ser humano tem jeito. Então, de alguma forma, o mal, que é a ausência do bem, que eu semeio, vai realmente regressar dentro do mecanismo da lei de causa e efeito, mas como oportunidade educativa e não como punição. Todos os sofrimentos que nós passamos através do... Nós estamos colhendo ou estamos realmente, de alguma forma, do mal ou do desamor que nós plantamos no passado, mas tendo uma oportunidade de educação, de reparação. Então, a reencarnação é porta que se abre de oportunidade. A reencarnação é oportunidade, não punição. Não existe espaços nos estatutos de Deus para punições. Deus é generoso, Deus é amor. Ele semeia esse amor. Então, a dor semeada, às vezes, e muitas vezes pela vida, é muito importante também na vida de cada um de nós. Por quê? Porque a dor, como não é um castigo, como não é uma punição, a dor, ela é um instrumento que a providência divina se utiliza para que eu acorde a minha consciência e retorne o amor. Os conflitos dolorosos ou os momentos dolorosos que nós passamos na Terra são oportunidades ou convites ou lembrança. A dor está batendo na minha consciência. Jorge, acorda. Você permanece no desamor, volte para o amor. Então, a dor é minha amigona, minha extraordinária amiga, a maior amiga que eu tenho quando eu estou equivocado. Ela me chama e volte para o amor, Jorge. Agora eu tenho como escolha voltar ou não. Enquanto eu não voltar, ela permanece e a dor acaba incomodando. Mas a dor é amiga, ela não deve incomodar. Ela deve apenas ser bem acolhida para que nós retornemos ao amor. Esse é o bom terreno, simboliza exatamente essa escuta, essa compreensão, essa perseverança do que a vida está dizendo para mim. O que esses desafios estão querendo me dizer. Porque, evidentemente, não é alguém perfeito, mas alguém disponível a se modificar, porque todos nós temos jeito. Se nós fomos criados para a pura e eterna felicidade, segundo a questão 115, é porque todos nós temos jeito. Nós temos capacidade de modificação. Nós reconhecermos as nossas ainda limitações sem desanimar. Sem desanimar. Nós temos como vencer essas limitações. Aceitar, corrigir os nossos próprios erros. Isso é importante. É assim que Jesus nos ensinou. Compreender que o nosso progresso ocorre de uma forma gradual, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, século após século, milênios após milênio, reencarnações após reencarnações e infinitos. Então, o progresso é gradual e vai ocorrendo em nosso processo natural, já que nós fomos criados para a pura e eterna felicidade, que é a perfeição relativa, existência após existência, nós vamos crescendo. Agora, a escolha é nossa. Deus nos deu essa liberdade de escolher, de permanecer na ausência do bem ou optar pelo bem. E a ausência do bem é um mal, que é transitório também. Por isso que Kardec ele demonstra que a reencarnação é precisamente esse mecanismo divino que permite as sucessivas semeaduras da verdade, mas também os sucessivos processos de elevação, de crescimento, de aprendizado. É isso que a vida nos convida. Deus jamais condena. Deus jamais condena. De forma definitiva, Deus é complacência, Deus é amor, Deus ama a qualquer de suas criaturas. Ninguém está fora da lista. Ninguém está fora. Vocês podem imaginar o ser que tenha cometido as maiores atrocidades da humanidade. Ele não está fora da lista do amor de Deus e nem está fora da lista dessa pura e eterna felicidade. O tempo é dele, o tempo que, na semeadura que ele teve, da colheita que ele vai precisar ter para realmente reparar. Mas ele vai chegar lá. Ninguém deixará de chegar à pura e eterna felicidade. Todos os seres humanos chegarão. Mais cedo ou mais tarde, uns mais, aqueles que não são rebeldes. Está lá na questão 115. Uns demoram um pouco mais porque murmuram, né? Ou seja, reclamam, são muito rebeldes. Por essa rebeldia demora um pouco mais, mas não quer dizer que não chegarão.
Chegarão no tempo dele, vão sofrer um pouco mais, tudo bem, mas vão chegar também. Não é para se acomodar, é na certeza de que nós temos direito à felicidade. Agora eu tenho o dever de, na dinâmica desse gradual processo de crescimento, ir ao encontro dessa felicidade com um tempo mais reduzido. É uma questão de escolha. A vida é feita de escolha. Nós temos o nosso livre-arbítrio. A liberdade é a lei extraordinária da minha consciência, porque essa liberdade é uma lei que me permite até fazer o mal. Que coisa maravilhosa, né? Eu digo maravilhosa porque é uma liberdade, Deus que me deu. Deus poderia não ter me dado essa liberdade. Mas eu tenho livre-arbítrio até de fazer o mal. Mas como eu tenho jeito, mesmo com a liberdade de fazer o mal, eu vou voltar para o bem, porque o mal traz muitas dores, e em algum momento a dor, como amiga, ela insistentemente vai acabar me cansando. O amor não cansa, a dor cansa. É impossível alguém muito orgulhoso que não se canse diante de muita dor com o tempo. Ela volta para o amor. O tempo é dela. O tempo é dela. Há 10 bilhões de anos não é nada diante do infinito. Há mais 10 trilhões de anos para se corrigir. Não é nada perante o infinito. Nós somos infinitos, nós somos para sempre. O importante é não nos acomodar. O importante é saber que nós temos jeito. Não é que eu estou trazendo uma mensagem dizendo com fantasias, com utopias. Isso é real. Todo ser humano tem jeito. Nenhum ser humano é mau em essência, impotente, porque Deus não criou nenhum ser humano mau. Ninguém está fora da lista da criação. Então, vamos pensar sempre nesses novos campos, nessas novas oportunidades, nesses novos aprendizados que a reencarnação nos favorece. Porque se uma colheita foi pobre ontem, foi fraca ontem, ou nem teve colheita, outra poderá ser abundante hoje ou amanhã, desde que o terreno, esse que é o do nosso coração, seja preparado pelo nosso esforço pessoal. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai adquirir luz por mim. Ninguém. A conquista da felicidade, da luz é individual. Nós somos indivíduos, somos únicos no universo. Então é eu comigo, não é um processo de egoísmo, é a realidade, nós somos únicos no universo. Agora o trabalho da solidariedade para que cada único possa realmente se contagiar pelo bem. Sermos nós a bandeira da semeadura do bem. E essa preparação exige vigilância constante, numa fé racional, porque o orgulho, a prepotência, a vaidade e até o desejo de onipotência endurece esse solo do nosso coração. Esse egoísmo ainda produz muitos espinhos, verdadeiros magnéticos, nós chamamos de espinheiros magnéticos em nossa vida. Você está o tempo todo sendo espetado por magnetismo porque você está alimentando, realimentando o egoísmo, que é a ausência do bem, porque o egoísmo é o contrário da humildade. A superficialidade da vida de pessoas que vivem de casca no auto-engano vai impedir cada vez mais o aprofundamento das raízes desse amor que ele já tem, que ele já traz, que já está incrustado, inscrito na própria consciência dela mesma. Então, por isso que eu repito, somente humildade, a disciplina moral, é o comportamento. A caridade não é só essa, às vezes, mal interpretada a palavra caridade de fazeção de coisa para os pobres. Não. Isso é importante como uma expressão menor da caridade maior, porque a caridade ela é moral, ela não é material. Para você ser caridoso é um processo comportamental. Então, caridade é benevolência, indulgência e perdão, 886, questão do Livro dos Espíritos, como Kardec teve dúvida se caridade era o que os religiosos faziam no século XIX, em nome de caridade, fazendo várias instituições para obrigar isso, obrigar aquilo, e etc, etc. Se a caridade, é assim que Jesus entende o verdadeiro sentido da palavra caridade, os Espíritos dizem, não. Jesus entende caridade como benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É assim, na sua profunda e verdadeira significação, que Jesus entende caridade. Então, caridade é um trabalho perseverante em torno do sentimento. Isso vai moldando o nosso coração, tornando ele mais fértil para a verdade. E a verdade que não está fora, nem nos livros, está na própria consciência. Porque as leis divinas estão escritas na consciência. E ali nós temos uma força que nós chamamos força endoevolutiva, que me convida para que eu desenvolva a força autoevolutiva para ir ao encontro dessa força que é a lei divina. Ela me chama e eu vou. A endoevolutiva me estimula a autoevolutiva. E eu vou me evoluindo, tendo exatamente
essa matriz estimuladora das leis da minha própria consciência. Então, a parábola do semeador, ela permanece extraordinariamente atual nessa visão mais profunda, porque desloca a nossa atenção de circunstâncias externas, de coisas externas, de igreja, de líderes, sacerdotes, de espíritos, de oradores espíritas, para a responsabilidade íntima, responsabilidade da própria consciência. Trazer para nós a religiosidade intrínseca. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religiosidade é eu religar-me com aquele que me criou, que é pleno em mim, porque Deus é pleno em mim. Deus, ele é em mim, ele não está em mim, ele é em mim. Religiosidade intrínseca é essa religião, ou seja, é esse religar-me com aquele que me criou, é pleno na própria lei que ele criou e que é pleno na minha própria consciência. E a voz de Deus é a voz da nossa consciência, como é a voz de Deus também. Então, a questão essencial não é, repito, para terminar daqui a pouco, ainda falta um pouquinho, né? A questão do conhecimento, que não é a quantidade de informação que eu tenho, não. Quantos livros que eu já li, também, eu já estou há 50 anos estudando espiritismo. O que nós estamos falando aqui, nós estamos estudando todos os dias. Então, é uma coisa que já está bem decorado, já está bem registrado na nossa memória, claro. Então, não é questão de quantos livros eu li, quantos anos eu frequentei uma instituição. Eu estou há 30, 40, 50, 1000 anos numa instituição, não é isso. A verdadeira questão é outra. É em que tipo de terreno o Evangelho de Jesus encontrou morada dentro de nós. Não é o que eu fiz lá fora, é o que eu estou fazendo dentro, para poder lá fora ter o bom resultado. Até mesmo amar o outro não consegue se você não se amar. Por isso que Jesus falou que a maior das leis é amar a Deus, que já é pleno em nós, e ao próximo como a si mesmo. E o parâmetro do amar ao próximo é a si mesmo. Eu só consigo fazer isso ao próximo se eu conseguir fazer em mim. E o que é me amar? Amar-me profundamente é ressignificar até mesmo amor próprio. Amor próprio é coisa do ego. Amor próprio é coisa transitória. Amor próprio é da vaidade, da prepotência, do ter e fazer. O alto amor é o do ser, é completamente diferente. Ter e fazer é do amor próprio. O alto amor é o do ser, da essência. É esse terreno maravilhoso da morada em nossa intimidade. Então, Jesus, a nossa consciência, continua semeando. A doutrina espírita continua, como terceira revelação, lançando sementes de esclarecimentos, de informações libertadoras. A vida, ela continua oferecendo oportunidades de crescimento o tempo todo. Quantas encarnações nós precisarmos? O que determinará exatamente a colheita não será a generosidade do semeador, dos semeadores, porque o semeador jamais falha considerando o semeador da semente divina. Mas essa disponibilidade, essa disposição de cada um de nós em cultivarmos diariamente, dia após dia, que eu disse, durante dia, meses, anos, séculos, encarnações, no nosso próprio coração, a mensagem de amor. Continuarmos persistindo, buscando o bem, o belo, o bom, acreditando na harmonia, na paz, no amor, na dignidade, na tolerância, até que essa semente lançada pelo amor, pela generosidade de Deus, se transforme em terra boa em nosso coração, capaz de produzir esses frutos de amor verdadeiro, não falso amor, que nós chamamos de pseudo-amor, que é o amor mascarado. A nossa sabedoria só vem a partir da prática do amor e do serviço, a partir do serviço que eu estou fazendo em mim ao próximo. É consequência natural. É natural, eu não vou me esforçar para fazer isso. Pelo contrário, eu estou fazendo de forma espontânea. O esforço eu já fiz dentro de mim. Porque quando eu encontro comigo mesmo em sabedoria e em amor, o serviço ao próximo é uma consequência natural. É isso que a vida nos convida. E dentro desse convite, essa mensagem, numa encarnação, para uns pode realmente ter assim, uma eficácia, né, e uma eficiência até melhor que uma eficácia, de 30%, 40%, 60%, 70%, até 100%. O importante é que nós temos jeitos. O mais importante é que a verdadeira finalidade do Evangelho e da doutrina espírita é fazer com que nós possamos fazer com que o nosso coração seja muito fértil, onde possam florescer as virtudes do Cristo, porque Cristo é modelo. Ele não tem que ser imitado. Jesus não tem que ser plagiado. Jesus precisa ser modelado, é buscarmos técnica de modelagem, ou seja, ir nos esforçando para fazer aquilo que ele fez. Não imitá-lo, mas nos esforçar para mais ou menos tê-lo como
modelo e guia, como caminho, verdade e vida. E como tal, que Jesus abençoe a cada um de vocês que tiveram a paciência de nos ouvir virtualmente ou presencialmente aí na Casa Fonte de Esperança, e gratidão profunda, meu querido irmão Arnaldo Rocha. Agradecemos mais uma vez por este momento tão significativo e por esta palestra tão edificante. E passamos a palavra ao nosso amigo Jorge Hessen para que faça a prece de encerramento da primeira parte das nossas atividades da noite de hoje. Que Jesus, que nos inspire, que permaneça esse Cristo vivo em nossa consciência, a ser um grande estímulo, a ser para cada um de nós esse grande combustível para que nós não desanimemos, ainda que resvalemos em nossos equívocos, em nossas limitações, em nossos erros. Que nós possamos perseverar. Verdadeiramente, os cristãos são reconhecidos pelo esforço que empregam para dominar as suas más tendências. Que Jesus, na sua misericórdia, possa escolher, determinar e dirigir aqueles que possam, mas também próximo de nós, como os nossos amigos espirituais, que nós chamamos nossos anjos guardiães, aqueles que estão velando por nós, que acreditam também no nosso esforço, que eles possam estar cada vez mais próximos de nós e nós próximos aos corações deles, para que ambos, nós e os nossos amigos espirituais, nossos protetores, possamos crescer juntos através desse esforço. Eles nos levantam nos momentos de queda e que nós possamos perseverar nos caminhos quando nós estamos no caminho correto. Que Jesus abençoe a cada trabalhador da Casa Fonte de Esperança, os seus dirigentes, seus médiuns, e todos nós possamos nos sentir verdadeiramente abraçados, acolhidos pelo nosso Criador. Forte abraço e até o mês que vem. E aqui encerramos a primeira parte, passaremos agora a segunda. Boa noite a todos que nos seguiram remotamente.